Lucas 15. Vamos meditar nesse texto? É um texto muito conhecido dos irmãos, mas é um texto muito lindo, assim, um texto que tem uma mensagem muito bacana. Na verdade, toda a Bíblia Sagrada é muito linda, né? Muito bacana. Toda ela é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra, como diz Paulo a Timóteo. Lucas 15, versículo 11, fala da parábola do filho pródigo. Vamos ler lá? Versículo 11. Quem encontrou, diga graças a Deus. Amém. Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei-o depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pai, aqui está o texto da palavra do Senhor e aqui está a igreja do Senhor. Então fala aos nossos corações, lança todo eu por terra, tudo aquilo que do Senhor não procede, que caia por terra derrotado, e que o teu Espírito Santo tenha total, plena liberdade nesse lugar, porque esse não é outro lugar senão a tua casa, o lugar onde o Senhor fala conosco. Então fala-nos ao coração, Pai amado. Amém, amém. Com a Bíblia aberta e a mente também, e o coração também, poderes assentar. Esse texto que acabamos de ler
É um texto muito conhecido, e ele está imbuído num contexto que parece a galeria dos perdidos e achados, não é? Porque perde uma mulher, perde uma ovelha e perde um filho. E o último aqui é o filho. E quando a gente lê a história desse filho pródigo que foi perdido, ou que se foi, ou que se perdeu, a gente começa a aprender algumas verdades em cima disso. E eu queria pensar com os irmãos em alguns erros que esse filho pródigo cometeu na sua vida em família, erros esses que talvez, se nós não vigiarmos, nós também podemos cometer ele em algum momento de nossa vida familiar, em um grau um pouco menor, ou talvez num grau um pouco maior, mas fato é que nós precisamos pensar um pouco sobre a história desse rapaz. E primeira característica, primeiro erro que eu posso destacar dentro desse texto que acabamos de ler, é que esse moço, o texto não fala da mãe, talvez já havia falecido. O texto fala de um pai, e fala de 2 filhos, e fala de uma situação financeira abastada, fala de uma situação financeira boa, fala de uma situação financeira considerável. E nós percebemos implicitamente nesse texto, que mesmo esse rapaz, vivendo num contexto de família, acolhido, ele abrigava no seu coração uma insatisfação, um descontentamento, uma espécie de revolta muito grande. Porque mesmo tendo tudo isso, casa boa, talvez as melhores montarias da época, ele chega para o pai e quando ele abre a boca você percebe um descontentamento. Eu quero que o senhor me dê o que eu tenho, e eu quero ir embora. E foi para uma terra, o texto é muito claro, muito distante. Ou seja, eu quero tomar uma distância de vocês. Queridos, o descontentamento é algo que nós percebemos que essa geração está sendo acometida a todo momento. Você começa a perceber alguns jovens, até no nosso meio, jovens que têm pais abençoados, que têm uma casa abençoada, que têm uma condição financeira relativamente boa, estável, que tem um lugar para reclinar a cabeça, tem o privilégio de ter um quarto para si. Quantos aqui, adultos hoje, nunca tiveram um quarto para si enquanto moraram com os pais? Esse rapaz deveria ter um quarto só para ele, mas aí o descontentamento, a revolta entrou no coração. Queridos, nós vivemos um tempo de gente revoltada. Você vai conversar com alguns adolescentes, eles estão revoltados. Eu vou montar na minha moto e vou sair dessa casa agora, que eu estou revoltado. Eu vou acabar de comer essa comida com esse bife acebolado, com essa batata frita, e tomar esse copo de coca na plena terça-feira da semana, e vou sair porque eu não aguento mais essa casa. A gente não tinha esse privilégio de comer esses trem no meio da semana. Era uma vez ou outra, né? Que você comia um bife, isso era coisa difícil de se acontecer. Mas esse rapaz, o primeiro erro dele é deixar que essa revolta entre no coração. Querido, toque no irmão do seu lado com muito respeito e diga com ele, cuidado com essas revoltas bobas, cuidado com essas guerras do farrapo, cuidado com essa briga pela carne salgada, cuidado com essa revolução que não vai dar em nada, que o único prejudicado vai ser você. Esse filho moço, o mais moço dos filhos desse homem, abrigava no seu coração um descontentamento. A palavra do Senhor diz, irmãos, que se nós aprendermos a lei do contentamento, nós iremos alcançar muito mais uma vida feliz. Porque o problema não é o que você tem ou o que você deixou de ter, é o contentamento com o que Deus está fazendo na sua vida. Primeira coisa que a gente percebe aqui é esse descontentamento, é essa revolta dentro do coração dele, a ponto dele dar o segundo passo errado. O descontentamento entrou no coração e aí vem o segundo passo.
Ele pensa que o dinheiro que ele tem direito vai resolver o problema. Quantas pessoas pensam que o dinheiro trará felicidade? Quantas pessoas pensam que o recurso financeiro vai resolver todos os seus problemas? Deixa eu te contar uma coisa, irmãos. Dinheiro é bom. Dinheiro é bem-vindo. Eu ainda não vi um dinheiro que tipo assim, nossa, sai pra lá dinheiro, não quero você não. Ó, estou pensando em te dar um aumento de salário. Patrão? De jeito nenhum. Eu nunca vi ainda essa pessoa fazer isso. Mas dinheiro não é tudo, irmãos. Se você prestar atenção, talvez a época que você era mais feliz é quando você tinha menos dinheiro. Eu sou de uma família de gente simples. Fui criado na simplicidade. Rapaz, eu amei minha mãe na simplicidade dela, até o último suspiro dela. E minha mãe não teve condição de dar para mim metade do que eu já dei para os meus 2 filhos. E eu garanto que é a mesma realidade sua. Mas em contrapartida, eu também não fiz para minha mãe metade do que meus filhos já fizeram comigo. E acredito que é a realidade sua. Dinheiro não é tudo. E esse camarada pensou que esse dinheiro ia trazer felicidade. E esse pensamento de que o dinheiro iria resolver tudo, e que o dinheiro iria suprir esse vazio no coração, é que leva muita gente para a ruína. É a vontade de ganhar dinheiro fácil é que leva alguém para a prostituição, como que se prostituísse fosse ganhar o dinheiro fácil. É a vontade de que o dinheiro vai resolver os problemas, é que o camarada passe para o mundo do tráfico, para o mundo das drogas. É a filosofia de que o dinheiro vai te trazer toda a alegria que você precisa, é que o camarada entra para aquilo que é errado. É que o camarada fere com a ética. É que o cidadão começa a fazer tudo de errado. É o que o moço aqui vai fazer. Ele fala, eu quero meu dinheiro, né? Versículo número 12. Dá-me a parte dos bens que me cabe. Eu quero meu dinheiro. Eu quero o que é meu. Agora eu vou ser feliz a minha forma. Aí, fazendo isso, ele dá o terceiro passo errado. Ele antecipa a herança. Herança é algo que você recebe quando, irmãos? Quando? Quando que você recebe a herança? Depois que o pai morre. Porque se herança é algo que você recebe quando o proprietário da herança morre, então eu estou dizendo para essa pessoa, que no caso é o pai, para mim o senhor já morreu. Então, essa vontade de resolver o problema com dinheiro, ele achou. Eu vou matar o meu pai aqui, ó. Eu vou matar meu pai aqui, ó. Para mim ele já morreu. Para mim ele deixou de existir. Para mim ele entrou na inexistência agora. E queridos, guarda o que eu vou te dizer para você aqui. Nunca, olha para mim, nunca, por estar numa posição um pouco acima, pise e humilhe quem está numa posição um pouco abaixo nesse momento da vida. Quem está entendendo? Nesse momento da vida eu estou um pouco acima do Leles. Nesse momento, nessa fase, 4, que dia é? 4, no relógio está atrasado. 4 de julho de 2013, eu estou um pouco acima do Leles, e o Leles depende um pouco de mim. Então, de graça, eu vou começar agora a pisar nele. Eu vou começar agora a ofender a honra dele. Eu vou começar agora a dificultar voluntariamente a vida dele. É isso que esse filho está fazendo com esse pai. Só que o texto não acaba sem que antes ele volte para o pai. E o pai agora está um tanto acima dele. Cuidado, que talvez quem você pisa hoje pode não agir como esse pai agiu. Porque o pai foi o quê? Compassivo, misericordioso e perdoador. Quem você pisou não vai ser tão compassivo, tão misericordioso e tão perdoador. E vai lembrar de cada pisadona que você deu quando você estava por cima. Porque o mundo dá o quê, irmãos? Inclusive dá duas, né? Rotação e translação. E numa dessas você pode estar momentaneamente superior àquela pessoa. Mas numa outra volta, numa outra fase dessa rotação, você pode estar
um pouco abaixo dessa pessoa. E se essa pessoa não tiver o coração desse pai aqui, e diga-se de passagem, um coração bom como esse, muito pouco se encontra por aí, você pode sofrer muito na unha de alguém. Diga para o irmão, por isso, se tem uma coisa boa para colecionar, é amigos. Diga para ele mais uma coisa, só para finalizar. Pensando assim, construa pontes e não muralhas. Quanto mais pontes você construir, melhor é. Ah não, aquilo ali não vale nada, não quero nem conversar. Não se associe, mas construa pontes. Porque alguém que você acha que não vale nada, numa situação que não vale nada, pode te ajudar a valer alguma coisa. Esse filho diz para o pai, sem dizer nada, para mim você está morto, para mim você não vale nada, me dá minha herança. O que eu ia receber quando o senhor morresse, eu quero agora, porque para mim, o senhor já morreu. Ele fala isso sem falar isso. Quem já percebeu isso, quando alguém te fala uma coisa sem falar nada? Você já viu alguém que não falou nada, mas te falou alguma coisa? Você já viu? Você já viu? Aquela olhada, principalmente aquela assim, do pé à cabeça, assim, tipo assim, é como se estivesse dizendo assim, ó quem é você? Tipo assim, não tem? Quem já sofreu isso aqui? Esse bullying. Dá aquela, não falou nada, mas falou tudo. O filho não disse nada para o pai, a não ser me dá minha herança. Mas com essa fala ele está dizendo, para mim o senhor morreu. Para mim o senhor não vale mais nada. Em quarto lugar, o quarto erro, o filho faz isso tudo pensando que tendo prazer, ele vai resolver todos os seus problemas. E esse é um grande erro que nós vemos na nossa sociedade hedonista. O hedonismo é a filosofia de que o prazer é a resposta para tudo. E a sociedade em que vivemos pensa assim, eu tenho que ser feliz. Quem já escutou essa fala fora de conexão? Não, eu tenho que... Por que você está fazendo isso? Porque eu quero ser? Porque eu quero ser feliz? Por que você está largando seus filhos assim? Não, porque eu tenho direito de ser feliz. Toda vez que alguém usa essa frase, ele está usando dela errado. Isso é hedonismo. E esse rapazinho pensa que essa felicidade, esse prazer, é tudo que ele precisava. E o filho mais velho, que deve ter recebido notícias de onde ele estava, diz para o pai, ele gastou tudo com meretrizes. Ou seja, ele gastou tudo com os prazeres da vida. Olha para mim, queridos. O importante não é ser feliz. O importante é obedecer a Deus. A palavra do Senhor diz, importa obedecer a Deus. Não vai nessa onda. O importante é ser feliz. Eu não estou mais satisfeito com o que eu estou ganhando, e o importante é ser feliz. Eu não estou mais satisfeito com o Sueli, e o importante é ser feliz e continuar pastoreando vocês. Vitória está me dando trabalho demais, me dando tristeza, o importante é ser feliz. Essa mulher minha está muito gorda, eu vou largar, o importante é ser feliz. Cuidado com esse negócio de importante ser feliz, queridos. O importante é obedecer a Deus. Isso é que é importante. E vou dizer para você uma coisa, tem hora que obedecer a Deus vai fazer com que tempestade caia na sua vida. Tem hora que obedecer a Deus vai fazer com que você seja apedrejado, que você apanhe, porque foi isso que aconteceu com Paulo e Silas, e nós ouvimos isso quinta passada. Por obedecer a Deus, tomaram uma tunda. Por obedecer a Deus, os discípulos entraram e enfrentaram uma tempestade no mar. Por obedecer a Deus, diz a Bíblia que muitos foram degolados. Então o importante não é ser feliz, o importante é obedecer e honrar o nome do Senhor. Porque se Jesus caísse nessa do importante é ser feliz, nós estávamos perdidos. Porque você acha que foi feliz para Jesus apanhar? Foi feliz para Jesus carregar o pecado da humanidade? Foi feliz para Jesus ele sofrer como um pecador, sendo ele Deus, abrir mão de toda a sua glória? O importante, irmãos, não é ser feliz,
O importante é honrar a Deus, porque a verdadeira felicidade começa a partir do momento que eu honro ao meu Deus. E tem coisa que você não faz, não é porque o outro merece. Tem coisa que você faz, não é porque você é bonzinho. Tem coisa que você vai fazer, não é porque todo mundo está vendo. É porque você quer obedecer a Deus. Porque mais gostoso, mais prazeroso era fazer o errado. Porque, diga-se de passagem, convenha comigo, o errado tem hora que é gostoso demais. É verdade ou não é? Eu não vou perguntar para levantar a mão não, porque você está casado, te complica. Mas namorar escondido era um trem mais bom do mundo, não era? Aí seu pai vai pegar rapidinho. Corre, aí já sai correndo. Aquilo era, não era? Se a mãe dela, se o irmão dela mais velho pegar, então isso é que era o errado. Pois é, mas quando o irmão dela pegava, ou então quando o pai pegava, já, quem não já tomou um buléu disso aí? Mas o importante é servir a Deus, irmãos. Tem hora que a humilhação vem assim, ó. Coragem você tem, disposição está te sobrando, e a vontade de dar na mesma altura. Isso seria até mais feliz. Você até dormiria melhor. Acabei tudo, mas falei. Mas o importante é obedecer a Deus. O importante não é ganhar a guerra, não, irmãos. O importante é estar em paz com Deus. Talvez todo mundo vai falar com você, bobo, não precisava disso não. Mas não tem nada não. Eu não estou muito preocupado com o que as pessoas vão dizer de mim. Eu estou preocupado com o que Ele vai dizer de mim. Você está entendendo, queridos? Quem pode dizer glória a Deus que está entendendo isso? Importante não é ser feliz, não, irmãos. Importante é obedecer a Deus. Viu? Em quinto lugar, um outro pensamento errado que estava no coração desse moço é que eu nunca vou enfrentar uma crise na minha vida. Porque vou pegar o dinheiro do meu pai, vou para uma terra distante. Por que você acha que ele está indo para uma terra distante, Júlio? Você que já fez peça sobre isso aqui no altar. Porque ele não quer ser visto. Você já viu como é que filho seu perto de você é comportado? Perto de você ele não faz nada. E aí você cai na bobeira de quando alguém vai reclamar seu filho, você fala assim, mas meu filho nunca fez isso. Faltou a palavra perto de mim. Ah não, mas a minha filhinha é essa aí que longe de você vira o creu. E só Deus sabe. Então, ele vai para uma terra distante, mas ele pensa uma coisa, eu não vou enfrentar nenhum tipo de problema, não vai bater crise na minha porta, vou viver minha vida aqui do jeito que eu quero e tudo vai ser como antes, tudo vai dar certo, não vou passar por nenhum tipo de problema, vai tudo ficar às mil maravilhas. Diga comigo, engano. A Bíblia diz que tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. E digo uma coisa para os irmãos, quem já cuidou de horta aqui no fundo do quintal? Uma hortinha, plantar lá um alface, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá molhar, botar adubo, arrancar os bichinhos que nascem, os matinhos, ficar espantando os pardal, não é? Dá uma trabalheira para você plantar coisa boa. Agora aqui, quem já plantou carrapicho no quintal? Precisa de ficar molhando o carrapicho? Precisa de você ficar ali cuidando para os bichos não comer? Nem lagarta come carrapicho, senhor. E o bicho nasce e dá aquelas bagezinhas mais bonitas, quase 1000 espinzinhos na cara de um baguinho daquele ali, e aquilo vai longe, aquilo garra, aquilo dá cravo no dedo da gente. Aquilo é de Deus, não é? Aquilo é o capeta que inventou aquilo. Mas o que acontece? O camarada pensa, irmãos, ele pensa que ele não vai passar por crise. Só que o problema é o seguinte, as coisas boas você tem que plantar e regar e cuidar, e ainda assim pode dar errado. Coisa ruim, irmãos, você não precisa nem de chamar, vem sozinho. Alguém fazendo uma brincadeira perguntou assim, como é que você chama muriçoca lá na sua terra? Eu falei, muriçoca. Eu falei, não, lá não precisa te chamar não, lá na minha terra eles vêm sozinhos. Coisa ruim não precisa se chamar não, vem sozinho. Crise, olha,
Todo mundo aqui. Quem está aqui? Diga eu. Então você mesmo. Aquele sonho do faraó vale para todo mundo aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Qual é o sonho do faraó lá do José? Sonhei que haviam vacas gordas, de tão gordas que não conseguiam nem andar. Sonhei que havia espigas de milhos gordas. Mas logo depois apareceu o quê, meus irmãos? Umas vacas magras. Mas parece que elas tinham bulimia, anorexia, de tanto magra. Elas comiam e enfiavam o dedo na goela para vomitar, de tão magrinha que estava. E o que aconteceu com as vacas magras? Era carnívora, eu nunca vi vaca carnívora na minha vida. Elas tinham uns dentão de leão, as unhas, uau! E foi comendo. E eu até imagino uma vaca pisando na outra e arrancando o couro. E as espigas canibal? As espiguinhas até saiu do lado de cá e foi para o lado de lá. E as magricelinhas pegou as gorduchas obesas e comeu tudo. O que está dizendo o sonho? Aí o José disse para o faraó, seus sonhos são 2 períodos. E foi feito 2 vezes, porque é urgente. Você vai ter 7 períodos de fartura. Fartura como nunca se viu em toda a terra do Egito. Mas você também vai ter períodos de vaca magras, tão magra, que não vai se lembrar do período das gordas. Deixa eu dizer para você aqui, não importa se você é branco ou preto, alto ou baixo, funcionário do governo ou funcionário da quitanda. Todo mundo aqui, ó, em um grau e outro, vai passar, já passou e continuará passando por esses períodos da vida. Vaca magra, vaca gorda. Vaca magra, vaca gorda. Nem sempre são 7. Tem vezes que é uma vaca magra e 7 mais 6, deu quanto? 13 vaca magra. É uma vaquinha gorda e 13 magra. Tem hora que a vaca não é nem gorda, não. É uma vaca assim. Mas as magrinhas, as magras parece que as param e multiplica. Mas o que eu estou querendo dizer, irmãos? Prepara sua vida para passar pelos problemas. Quem está entendendo o que eu estou dizendo? Prepara, meu filho. Porque senão não tem casamento que aguenta. Se você achar que o tempo é só coisa boa, aleluia, meu bem, eu quero uma corrente de ouro, compra lá, meu amor. Você merece, mulher bacana. Meu bem, eu não estou aguentando mais ficar fazendo as unhas e sujando as unhas nessas vazias. Contrata uma empregada, meu amor. Meu bem, eu não aguento mais ficar torcendo meu cabelo aqui na frente do espelho no banheiro, enfumaça tudo. Vai no salão, meu amor. Esse marido não existe não, né? Meu bem, eu queria ter uma liberdade. Compra um carro, meu bem, você, só para você andar. Meu bem, eu arrumei outro homem. Oa. Mas uma hora você vai falar, meu bem, não tem. Mas não, acabou. E perdi o emprego. E deu crise. Quem falou certo. O que eu vai falar para meu bem? Então, meu bem, eu tchau para você. Queridos, você não tem que ficar sofrendo antecipadamente. Mas todos nós aqui, ó, já passamos, vamos passar ainda, ou talvez estamos passando por problemas, por crise. Mas esse camarada não preparou para isso. Chegou numa cidade distante, comprou um carrão e as mulheres ferveu nele. E os amigos juntou, meu irmão, e era farra mesmo. E alugou o melhor prédio, a cobertura do melhor prédio. E churrasco, e tequila, não sei nem o que é tequila. Nossa. Eu tenho um primo meu lá embaixo, manda subir. Ia comprar um pão, é pão para todo mundo aqui nessa padaria. E o povo fazendo o que com ele? Amigos, ó. Só que chegou um momento, o texto é no versículo de número 14, versículo 14, diz assim, ó, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande
Fome. A crise chegou. E ele não estava preparado. E eu pergunto para os irmãos, cadê aquele tanto de amigo? Cadê aquele pessoal que dava gaitada, quase que a boca pedindo licença para a orelha? Cadê aqueles cara que virou copo, fundo de copo? Meu primo ficou lá embaixo, manda subir seu primo. Meu primo tem 5 meninos, traz tudo. Racharam fora. Sabe por quê, irmãos? Esses amigos que ele achava que tinha, na verdade não eram amigos. Eram pessoas interesseiras. Eram pessoas que não eram amigo dele, era amigo do que ele tinha. Deixa eu dizer para os irmãos uma coisa aqui. Sabe um trem que eu não me iludo? É com esses negócios. Não me invoco com esses trem. Esses tapinhas nas costas que me dão de vez em quando, principalmente nas épocas de 4 em 4 anos. Isso não me ilude, rapaz. Sabe, eu sei o que eu sou. Eu sei que se a igreja estivesse com 15 irmãozinhos, pedindo para atrasar o aluguel, para ver se podia pagar por misericórdia, nem me conhecia. Não me iludo não, irmãos. Deixa eu dizer para você um negócio aqui, com base nesse texto. Se ilude não, irmão. Gosta de você não. Gosta do que você tem. Só estão te enxergando porque você tem uma gordurazinha. O dia que a sua banha acabar, nem te vê. Então, nem te lembra. Faz de conta que você nem existe. Mas se você começou a dar uma elevadinha, esse camarada pensou que ele era querido pelo que ele era. Mas ele não era querido pelo que ele era. Ele era querido pelo que ele tinha. Quando ele perdeu o que tinha, ele deixou de ser querido. Continuar. Outra coisa, um pensamento que sondava o coração desse camarada. Eu não preciso aprender nada. Meu conhecimento é suficiente. Quem conhece alguém assim, acha que sabe tudo. Tinha até um programa que dizia, sabe tudo. É o cara que acha que sabe tudo. Sabe tudo. Gente, deixa eu dizer para você uma coisa. Eu estou falando da experiência minha. Não quero ofender ninguém, a experiência minha. Se tem uma classe que eu percebo que acha que sabe tudo, eu estou falando da que eu tenho mais prática, porque eu mexo com construção da igreja, esse movimento, é pedreiro. Pedreiro é um bicho que acha que sabe tudo. E dói para ele perguntar para um outro. Parece que sente asco. Se porventura ele tiver que perguntar para o pedreiro o outro. Não pode. Não pode. Alguém trabalhou lá em casa uma época? E aí tinha que colocar um portal que era diferente, a porta de correr. E eu perguntei, você sabe fazer isso? Não, nunca fiz não. Lá na casa do Tiago aqui, em frente lá em casa, eles estão colocando essa porta, eu até copiei de lá. Vamos lá dar uma olhada? E a gente tira a dúvida. Qualquer coisa a gente pergunta o pedreiro que está lá fazendo. Eu vou perguntar ao outro como é que faz isso? Falei, mas ele não descobriu sozinho, ele aprendeu de outro, por que você não pode aprender dele? Nunca. E rebaixar, rapaz. Falei, então você vai pegar agora e colocar minha porta errada aqui. Uma porta dessa é cara, é mais do que o seu dia. E se você colocar ela errada, eu não vou aceitar ela errada aqui, e eu vou descontar no seu salário. Eu prefiro perder uns 3 dias do que ir lá perguntar. Isso tem muito tempo, mas isso ficou na minha cabeça. Irmãos, isso é achar que sabe tudo. Quem aqui sabe tudo? Deixa eu ver. Aí nós tem uma janela. Porque no papel é fácil, passou, ninguém. Mas na hora que está lá, você fala, uai, cara. Mas custa você chegar e falar assim, cara, eu não tinha visto isso, cara. Não posso falar isso. Eu tenho situações que eu vivo no ministério que eu não sei tudo, irmãos. Eu tenho só 14 anos de pastorado. Aí eu pego o telefone, eu pego o carro, vou lá no outro pastor que tem 40 anos de pastorado, que já viu quase que tudo e pergunto para ele, escuta, uma situação assim, como é que o senhor, o que o senhor diz? Vinícius,
Não vai por aí não, vai por aqui, faz assim, chega desse jeito, larga para... Você está entendendo, irmãos? E eu pego aquilo, sondo e faço e dá certo. E eu não me sinto menor. Esse filho achava que sabia, inclusive eu acho que não é esse filho, eu acho que quase todos os filhos. De vez em quando eu tenho que lembrar Ravana que eu sou 20 anos mais velho do que ele. Ravana, eu tenho 20 anos na sua frente. Quando você nasceu, e eu lembro quando você nasceu, eu já era homem. Custa aprender, irmãos? Achar que sabe tudo foi o erro desse moço aqui, ó. Sabe tudo. Não precisa aprender nada não. O diálogo é muito curto, porque a Bíblia só queria colocar o objetivo. Mas talvez esse pai tenha relutado com ele, porque eu acho muito difícil um pai, na primeira conversa, acabar com tudo. Eu acho que esse pai deve ter tentado, meu filho, para que você vai fazer? Mas eu quero. Eu quero. Levanta tua mão direita assim, bem alta, assim. Agora coloque ela na cabeça. E diga, me dá, Senhor, humildade para aprender até com quem eu penso que não tem nada para aprender. Me dá humildade, Senhor. Amém. Quem foi o homem mais sábio da Bíblia? Vocês estão bons de Bíblia. Quem foi? Certa feita, Salomão sentou num canto da casa dele e ficou olhando o que trabalhar? Quem lembra? As formigas. E diz a Bíblia que ele escreve um texto que fica sagrado no aprendizado, no empirismo da formiga. E quando ele vai trabalhar com um preguiçoso, ele fala, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O que está dizendo? O homem mais sábio do mundo estava tirando aprendizado de formiga. E ele chegou à conclusão que formiga é inteligente e que a gente deve pensar como uma formiga, ou seja, quando está muito bom trabalhar e guardar para quando vier o inverno ter guardado para poder comer. O que eu estou dizendo, irmãos, é que esse camarada achava que não precisava aprender mais nada com ninguém. E esse foi um dos erros dele. Quantas vezes nós agimos assim, queridos? Achamos que sabemos tudo. Eu sei tudo. Eu estou bom demais. Eu não preciso aprender nada com ninguém. Esse moço aqui tinha esse pensamento, eu não preciso ouvir ninguém. Você conhece alguém que tem a cabeça dura e que não escuta ninguém? Você conhece alguém assim? É difícil você lidar com alguém assim. Não, eu sei. Não, que comigo é assim que eu vai ser, e eu não vou mudar. É assim que eu sou, e eu morrer assim. Até minha cinza vai ser assim, se queimar. Sofre. E o pior é que a gente não está sozinho, aí a gente sofre e faz outros sofrerem com a gente. Aprenda, irmãos. Principalmente com os erros da vida. Aprenda. Outra coisa que esse moço nos mostra para a gente orar, ele mostra um outro erro. Ele pensa que os amigos são fiéis com ele como ele era com os amigos. Você já viu alguém quebrar a cara assim? Deixa eu perguntar, quem conhece a história de alguém que morreu, amigo seu de sua infância, de sua adolescência, juventude, que morreu porque entrou na briga de alguém que não tinha nada a ver com ele, mas ele se considerava tão amigo a ponto de morrer no lugar do outro? Quem conhece alguém que morreu de graça assim? Conhece, Tião? Como é que foi mais ou menos por alto? O cara entrou numa briga que não era dele. E quem morreu? E o cara que estava na briga? Está aí até hoje. Sabe o que é isso, queridos? Esse camarada pensava que os amigos dele eram tão fiéis com ele, como ele era para com eles. Só que na hora que a casa caiu para o filho pródigo, no texto sagrado não diz que os amigos o ajudaram. Não diz que os amigos fizeram cesta básica. Não diz que os amigos o guardaram. Diz que ele foi procurar serviço num retireiro e o homem colocou ele no campo para cuidar de porco. E ele estava com tanta fome,
com tanta fome que ele queria comer lavagem. O texto chama de alfarrobas, umas bolotinhas que dava para porco. E o pior, não é querer comer lavagem, é não deixar que ele comesse. Ele estava tão lá embaixo que o dono da fazenda o considerava menor do que os porcos dele. É muito claro no texto, não sei que eu estou lendo esse trem errado. Versículo 16, ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada, nem o comer dos porcos davam para ele. Sabe o que é isso? É confiar demais nos outros. Deixa eu ser bem intrometido aqui, eu quero que você... Eu estou sendo intrometido e você tem que ser sincero. Quem aqui confia demais nos outros e acaba quebrando a cara demais da conta? Levanta a mão para me ver. Seja sincero. Está na hora da gente aprender, né, irmãos? Acha que o outro é igual a você, coração bacana, né? Acha que o outro é tão honesto como você. Acha que o outro é sincero no sentido de não ter falsidade como você. Você é assim. Aí você acha que o outro também é assim. Só que o que acontece? Se decepciona quando você descobre que o outro não tem nada de você e ele te prejudicou. Isso dói demais. Isso dói muito. Eu acho que a dor desse camarada não foi tanta ter perdido tudo, mas foi pensar assim: quem eu confiei me jogou nas traças, e quem queria me amar, eu joguei ele nas traças. Foi meu pai, né? E a última coisa que eu quero destacar aqui, que é uma coisa que para mim é terrível, é um negócio chamado, e ele demonstra isso do começo da história até o momento que ele arrepende: ingratidão. Diga para o irmão que está do seu lado: cuidado, para você não ser uma pessoa ingrata. Ô irmãos, ingratidão, você nem percebe quando você é ingrato, mas o outro, irmãos, sente tanto. Não estou falando nada aqui de ficar refém de ninguém, não. Não é isso não, porque ninguém também pode ter ninguém como refém. Mas ingratidão. Ingratidão, senhor. Ingratidão. Pastor Helder contou uma história aqui num dia da reunião de pastores, foi aqui na nossa igreja. Diz ele que pastoreava uma igreja em Belo Horizonte, num bairro lá que eu não lembro agora de cabeça, e começou a ir para a igreja uma senhora, e essa senhora tinha uns 2 filhos, 3 filhos, e um marido muito difícil, um homem muito difícil. O homem bebia, batia nela, aquela confusão, e a igreja tinha uma casa, um barraco no fundo da igreja, que usava lá para guardar algumas coisas. Nem usava. E aí, aquele homem mau largou aquela mulher com aqueles 3 meninos. Escute, largou aquela mulher, os 3 meninos. Largou e... mulher passando dificuldade, a dona da casa cobrando aluguel e a ponto de despejar aquela dona. E o pastor Helder, como todo pastor sério, coração não existe uma manteiga, por isso tem que ter gente mais ruim do seu lado para poder te futucar, porque senão você dá tudo para os outros e faz tudo sem pensar. Pensou assim, falou assim: gente, tem um barraco aqui no fundo da igreja, a irmã está vindo na igreja. Pô, essa irmã lá, gente, e pregou isso para a igreja, e os irmãos, pastor, então tá, botaram a irmã no fundo da igreja. Para criar assim, um saláriozinho para a irmã, até para ajudar ela a pagar as contas, fazer a comida, vamos pôr ela de faxineira na igreja. Que coisa de Deus, irmãos. E a irmã, o pastor, um ano passou, 2 anos passou, 3 anos passou. A igreja cresceu bastante, precisava o quê? Fazer o quê com a igreja? Crescer a bendita da igreja. O que teria que derrubar para crescer a igreja? Aí, para derrubar o barraco, deveria pedir a irmã para sair, porque 3 anos, 36 meses, já deu para dar uma estabilizada. Os meninos que estavam com 15 virou 18, que estava com 12 virou com 15, todo mundo trabalhando, renda. Ela continuaria sendo a faxineira. A irmã falou o quê? Não. Sair daqui para onde? Uma irmã, não. Ela correu no advogado, que não era crente.
abriu uma ação contra a igreja. 3 férias vencidas sem receber. 13º, uns 3 sem receber. Como ela limpava a igreja durante o dia e ela acabava que ficava com a chave, então, tipo assim, o pessoal do louvor ia ensaiar de noite, quem abria a igreja fechava a igreja. Ela. Aí, não sei quanto de hora extra. Meu irmão, nas contas lá, tinha que vender o prédio da igreja e dar para essa irmã. Estou falando, ele contou aqui, chorou aqui contando isso. Aí a porca estava mal capada. Reunia com a irmã e a irmã estava irredutível. Primeira coisa que a irmã fez quando começou essa questão foi sair da onde? Da igreja, mas não da casa, da igreja. Já não ia mais na igreja. Porque como é que pode fazer uma covardia dessa comigo? 3 anos limpando essa igreja. Com muito custo, a igreja tinha uns irmãos com certa condição, e um desses irmãos tinha uma casa. Aí com muito custo, muita oração, isso é oração mesmo, jejum mesmo, daquele assim, para